E som.
Sessão ordinária número 22, de 19 de dezembro de 2023. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Eider Villers Milani, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Encham-se os nossos celeiros de frutos variados e abundantes. Multipliquem-se aos milhares nossos rebanhos. Por miríades cresçam eles em nossos campos. Sejam fecundas as nossas novilhas. Não haja brechas em nossos muros, nem ruptura, nem lamentações em nossas praças. Feliz o povo agraciado com tais bens. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Discussão e aprovação da ata número 021/2023 da sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2023, em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 021/2023 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Discussão e aprovação da ata número 003/2023 da sessão solene do dia 16 de dezembro de 2023. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 003/2023 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Requerimento à mesa diretora número 2 de 2023. O vereador infraassinado, com assento nesta Casa Legislativa, solicita que seja encaminhado à nova mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, eleita para a sessão legislativa do ano de 2024, o seguinte pedido de providência: que o Poder Legislativo Municipal realize a fixação do brasão com o símbolo logotipo do Poder Legislativo no painel localizado atrás da mesa diretora, a fim de identificar e valorizar ainda mais o novo mobiliário adquirido pelo Poder Legislativo, conferindo ainda mais modernidade e a devida identificação do ambiente da Câmara Municipal de Vereadores. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista o recente e expressivo investimento realizado nas dependências do Poder Legislativo Municipal, com a substituição das antigas mesas e cadeiras, assim como a instalação da nova galeria de legislaturas e ex-presidentes do Poder Legislativo Municipal. Entendo que houve significativa melhora no ambiente e na comodidade dos nobres vereadores municipais, para que estes possam executar suas funções nessa Casa Legislativa. Contudo, de fato, a fixação do brasão com o logotipo é detalhe que resta a ser suprido e que, com sua implementação, caracterizará da melhor forma o ambiente interno do prédio, conferindo um ar de modernidade e funcionalidade, além da correta identificação do poder aqui instalado. Certos de contar com o vosso pronto atendimento, desde já continuamos ao seu inteiro dispor. Sala das Sessões Alfredo Ivulio, 19 de dezembro de 2023. Ricardo Sausen, presidente do Poder Legislativo. Moção número 5 de 2023. Os vereadores infraassinados, nos termos do artigo 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Boa Vista, apresentam a seguinte moção de apoio, endereçada às presidências da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação da ADPF 442,
arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Supremo Tribunal Federal, em face da tentativa de legalização do aborto, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Justificativa. Os vereadores abaixo assinados, através da presente moção de apoio, buscam impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo, além da defesa do princípio republicano, da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional. Esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses de gestação, visto que toda ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O Estatuto de Pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da Corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído, 1. Do valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o Estatuto da Pessoa Humana. 2. Da autonomia, isso é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual. E 3. Do valor comunitário. Ainda, segundo os ministros da Corte, é na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Esta moção louva de modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade, trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo, e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura, e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário 635659, referente ao tema das drogas, e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo, reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição, que todo o poder emana e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz voz.
Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição, majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes, eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Pelo exposto, submete-se a presente moção de apoio à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram essa Casa Legislativa, para que o seu conteúdo seja encaminhado às presidências da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 19 de dezembro de 2023. Proponente, vereador Neurich Tagmaier. Ofício número 90 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: resposta ao ofício número 116 de 2022. Aos vereadores prezados, ao saudá-los cordialmente e respeitosamente, venho direcionar-me aos nobres vereadores da Casa Legislativa Ivo Alfredo Lil, representando a Secretaria Municipal de Saúde, eu, Daiane Desingrini, secretária Municipal de Saúde, venho por meio deste esclarecer dúvidas para quem possa interessar. Como o assunto a ser esclarecido não estava pautado no ofício número 116 de 2022, acredito que a principal dúvida é a respeito da autorização de exames laboratoriais e de imagens, pois recebi informações que esse assunto foi levantado durante uma sessão da Câmara Legislativa. Para falar sobre os auxílios de exames laboratoriais, é necessário compreender que compete à Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito local, dirigir o Sistema Único de Saúde, SUS. Isso inclui promover, gerir, planejar, organizar e controlar a execução das ações e dos serviços de saúde desenvolvidos pelo município. E que, quando falamos em SUS, deve-se zelar pelos seus princípios, conforme dispõe o artigo 7º da Lei 8.080 de 90. Artigo 7º, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 8. Participação da comunidade. 9. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. A Secretaria de Saúde de Nova Boa Vista quer ressaltar que zela pelos princípios SUS e referente à autorização dos exames laboratoriais, como os de imagem, esses princípios prevalecem. Para situar a quem possa interessar, os exames laboratoriais, que incluem exames de sangue, fezes, urinas, secreções, entre outros, são comumente solicitados como forma de prevenção, exames de rotina, mas também em outras situações como fins de diagnósticos. Devemos considerar que o preço estabelecido para esses exames devem tomar por base a tabela SUS
e que a mesma está defasada ao longo dos anos, o que muitas vezes nos causa dificuldade de conveniar exames pelo fato dos valores ficarem muito abaixo do preço real de mercado, o que já justifica o porquê de alguns exames serem contratados e outros não, e ficarem sob responsabilidade do paciente. Devemos considerar que o valor que recebemos para custeio desses exames pelo Fundo Nacional de Saúde é de R$ 1.156,50 mensal, totalizando R$ 13.878, sendo que no ano de 2023 tivemos uma despesa de aproximadamente R$ 35.500 no laboratório de análises clínicas da Eunice e aproximadamente R$ 72.400 no Lab Liu. Considerando que, no que trata sobre exames de imagens, não recebemos custeio federal e estadual, e o investimento do poder público no ano de 2023 foi de aproximadamente R$ 725.200 com recursos próprios. Destaco que a forma de contratualização dos mesmos segue a regra dos exames laboratoriais mencionados no parágrafo logo acima. Os valores expressos acima nos fazem pensar que não temos recursos financeiros para todos os encaminhamentos, lembrando que nossa responsabilidade, à luz do SUS, seria somente pelos pacientes que usam a porta aberta do SUS, que é a Unidade Básica de Saúde. Os demais pedidos particulares não seriam de nossa responsabilização. Mas pelo fato de sermos solidários e como fizemos parte do financiamento tripartite do SUS, entendemos que podemos auxiliar com o aporte financeiro, obedecendo os princípios SUS. Considerando que a população boa-vistense vem, ao longo dos anos, crescendo significativamente no território, que ocasiona aumento da demanda, aumento este observado principalmente no período pós-pandemia do coronavírus. Considerando que a ampliação do quadro de profissionais da atenção primária, o que é algo benéfico e necessário, entretanto, consequentemente, acarreta no aumento das solicitações de exames. Considerando os pacientes que são atendidos na média e alta complexidade SUS e os que buscam a rede privada, que também possuem demandas, considerando que os recursos financeiros são escassos. Desde o início do ano de 2017, os exames laboratoriais costumeiramente são autorizados no primeiro dia útil de cada mês, a fim de organização. Inclusive, a população já tem o hábito de vir nesse período. Destaca-se que para as pessoas de grupos prioritários, como pacientes oncológicos, gestantes e situações de urgências, são autorizados durante todo o mês. Quero ressaltar que para a autorização dos exames laboratoriais, são avaliados vários fatores, dentre eles os preconizados pelo SUS, com classificação de prioridades, como, por exemplo, vulnerabilidade social, benefícios já concedidos, custos que a pessoa e sua família possuem relacionados à saúde, entre outros. Essa análise é feita a partir de registros no sistema sobre o conhecimento que há sobre as condições do paciente e também relatos dos mesmos. Destaca-se que os demais exames, como de imagem, radiografias, tomografias, ressonâncias, ultrassonografias, dentre outros, que inclusive são em maior parte de custo mais elevado, estes são autorizados durante todo o mês, conforme disponibilidade no SUS e contratos existentes, obedecendo os fatores acima mencionados, bem como mediante avaliação de recursos e benefícios já concedidos. É feito um balanço, alguns exames autorizados, outros o paciente custeia. Ressalto novamente que os recursos financeiros são escassos e a nossa obrigatoriedade como município é manter a atenção primária. Para a ciência dos nobres vereadores, a Secretaria de Saúde possui um Conselho Municipal de Saúde, com membros da sociedade, que representam nossa população, e sobre essa pauta de distribuição de exames, possuímos atas de discussão sobre esses assuntos e temos a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, que entende que essa distribuição de exames, mencionada acima, é a mais eficaz. Assim como possuímos atas de reuniões com os servidores de saúde, com protocolos de encaminhamento de exames,
para transparência de distribuição, concluindo que os critérios aqui estabelecidos foram discutidos com entes da população e não foram impostos pela gestão. Aproveito a oportunidade para convidar os nobres vereadores para realizar uma visita às dependências da Secretaria da Saúde, para ouvir explicações in loco e exemplificadas no sistema sobre as questões mencionadas no texto acima. Em relação à solicitação de contratação para o cargo em comissão, diretor de Departamento de Saúde, Regulação e Bem-Estar Social, como critério de contratação, o profissional deve ser enfermeiro com graduação superior. A contratação possui o intuito de garantir que o profissional tenha conhecimentos técnicos necessários para poder encaminhar os pacientes via sistema GERCOM, Sistema Complexo Estadual de Saúde do SUS, o qual cadastra os pacientes para as diversas referências estaduais de serviços de saúde de diversas especialidades. Com caráter de classificação de risco, o sistema necessita de entendimento do profissional de nível superior, principalmente pelo uso da linguagem técnica dos quadros clínicos de saúde. O mesmo deve estar em constante diálogo com a equipe médica e preparado para realizar telesaúde quando necessário. Por ser de um cargo de grande responsabilidade, entende-se que o profissional comissionado deve ser de confiança devido à ética, veracidade e lealdade e qualidade das informações, assim como o entendimento das condicionalidades de saúde do paciente. Essas são algumas de suas atribuições. Considerando também que o secretário de saúde é 100% responsável por todos os setores que permeiam uma secretaria de saúde, e o seu CPF à frente de toda a documentação que rege as ações públicas de saúde municipais, pode responder por qualquer irregularidade ou falta de informações adequadas. O mesmo deve ter a segurança e confiança no profissional que está à frente da regulação, assim garantindo qualidade e eficiência na dinâmica do trabalho de regulação. Dentre outras ações, esse profissional também auxiliará a gestão no planejamento e avaliação das metas em saúde, garantindo e zelando sempre pelo bem-estar e saúde da população. Portanto, o caráter dessa despesa pública para a contratação de profissional qualificado para este fim não se mede pela importância e papel que o mesmo possui para zelar e assegurar níveis de informações que podem garantir a vida dos munícipes em casos de encaminhamentos que são de grande urgência, assim sempre fazendo o melhor para nossos pacientes. Quero dar ciência que essa solicitação já tramitou nas reuniões com o Conselho Municipal de Saúde, o qual, por unanimidade, aprovou a solicitação, entendendo a necessidade e a importância desse profissional na Secretaria Municipal de Saúde. Sendo o objetivo para o presente, reitero minhas cordiais saudações. Daiane Desingrini, Secretária Municipal de Saúde. Convite ao presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Souza. Na oportunidade em que cumprimentamos cordialmente e respeitosamente Vossa Senhoria, venho pelo presente convidá-lo a compor a mesa de autoridades e representar o Poder Legislativo na reunião da Rede de Atenção Psicossocial, que envolve profissionais de saúde mental, da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. O evento ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2023, a partir das 13h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Pedimos para estender o convite aos demais colegas vereadores para participarem do encontro. Sendo o objetivo do presente, ao ensejo reiteramos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Andressa, psicóloga, coordenadora do NAB. Ofício número 230 do Gabinete da Prefeitura Municipal. A Sua Excelência, o senhor Ricardo Souza, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento dos projetos de leis.
Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei número 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 19 de dezembro de 2023. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência, em vista das suas importâncias e interesse público. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Ofício número 231, do Gabinete da Prefeitura Municipal, a Sua Excelência, o senhor Ricardo Sausen, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: emendas impositivas. Excelentíssimo senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar um breve relatório sobre as emendas impositivas indicadas pelo Poder Legislativo para o ano de 2023. Primeiramente, convém dizer que esse gestor que reconheceu o direito das emendas parlamentares impositivas, acrescentando a obrigação desta execução orçamentária e financeira da programação indicada para a Lei Orçamentária Anual, conforme alteração feita na Lei Orgânica Municipal. A aplicação é feita pelo Executivo Municipal, mas indicada pelos vereadores. Pois que as emendas ao projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, votado ainda no passado, foram acolhidas pelo Executivo, que programou as devidas aplicações. Referente às ações indicadas com os serviços públicos de saúde, sendo em 50% do limite aprovado até o momento, já foi aplicado o percentual de 99,9%, sendo que nos próximos dias será efetivada a integralidade do recurso. Já no tocante à indicação como apoio a entidades culturais, estimado em R$60 mil, informamos que foi repassado para os corais municipais, devidamente registrados, bem como para as invernadas do CTG Porteira Aberta, após os processos de seleção, por meio de termo de parceria, a quantia de R$30 mil para os corais e R$30 mil para o CTG Porteira Aberta. Para atender à indicação do valor de R$15 mil, as entidades esportivas, é necessário que a entidade contemplada, através de parceria, esteja atuando há pelo menos um mínimo de 3 anos de atividade registrada, para atender exigência legal, sendo que até o momento não houve protocolo de intenção de entidade que se enquadra nesses requisitos. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Ofício número 232, do Gabinete da Prefeitura Municipal. A Sua Excelência, o senhor Ricardo Sausen, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: encaminhamento do projeto de lei número 121 de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei número 121 de 2023 e 122 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 19 de dezembro de 2023. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência, em vista de sua importância e interesse público. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal.
Passamos para a segunda fase da sessão, um grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Como não houve vereadores inscritos, passamos para a terceira fase. Coloco, então, a apreciação do plenário para votação. Todos são a favor? Tá ok. Coloco em votação a moção número 005 de apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções de indecorrência da apreciação da ADPF 442, arguição em descumprimento de preceito fundamental número 442, pelo Supremo Tribunal Federal, em face da tentativa de legalização do aborto, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Em votação, vereadores que aprovam a moção número 005/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Agora passamos para a votação do projeto de lei que foi adiado na penúltima sessão, do projeto de lei número 101. Já foi discutido, então seria só votação. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 101/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por maioria, 7 votos favoráveis e 1 contrário. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 109/2023, 110 só o 109/2023. Projeto de lei número 109/2023. Autoriza o município a conceder o uso dos bens que relacionam ao Centro de Tradições Gaúchas, CTG, Porteira Aberta e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 109/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Então, submeto ao plenário a votação. Se todos concordam. Todos concordam? Então, solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo número 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118 e 119/2023. Projeto de lei número 110/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas na Lei Municipal número 2411/2022. Projeto de lei número 111/2023.
Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas leis municipais número 2300/2021 e 2490/2023. Projeto de Lei número 112/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas Lei Municipal número 2428/2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 113/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária prevista na Lei Municipal número 2429/2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 114/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais previsto na Lei Municipal número 2306/2022, 2413/2022 e 2428/2023. Projeto de Lei número 116/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um oficineiro previsto na Lei Municipal número 1831/2017, 1888/2017, 1947/2018, 1977/2018, 2059/2019, 2108/2019, 2161/2020, 2209/2021, 2249/2021, 2297/2021, 2375/2022, 2409/2023 e 2472/2023. Projeto de Lei número 117/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias de um enfermeiro e um atendente de farmácia previstos na Lei Municipal número 2358/2022 e 2474/2023. Projeto de Lei número 118/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um motorista previsto nas leis municipais número 2225/2021, número 2364/2022, 2410/2022 e 2473/2023. Projeto de Lei número 119/2023. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um fisioterapeuta previsto nas leis municipais número 1929/2018, 2050/2019, 2109/2019, 2158/2020, 2199/2020, 2245/2021, 2295/2021, 2363/2022, 2408/2022 e 2471/2023. Coloco os projetos em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo número 115/2023 e 122/2023. Projeto de Lei número 115/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter temporário e da outras providências. Projeto de Lei número 122/2023.
Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial e temporário um motorista e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 115/2023 e 122/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 120/2023. Projeto de lei número 120/2023. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 120/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 121/2023. Projeto de lei número 121/2023. Autoriza o município de Nova Boa Vista a conceder o uso de 5 bens móveis que relaciona a entidades comunitárias e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 121/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 011/2023. Projeto de lei do Legislativo número 011/2023. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar a cessão de uso de bens móveis à Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Matias Anchal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 011/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 012/2023. Projeto de lei do Legislativo número 012/2023. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar a cessão de uso de bens móveis ao Poder Executivo Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 012/2023 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos.
Boa noite a todos, colegas vereadores, assessores, Diário RS e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero deixar uma pequena mensagem em nome desta Casa Legislativa. Queremos agradecer primeiramente a Deus, que nos iluminou. Estamos aqui representando os munícipes nova-boavistenses, que neste Natal a magia do amor, a fraternidade e o respeito se fortaleçam nos lares e no coração de cada um. Todo final é também um recomeço. Por isso, é importante agradecermos pelo ano que se finda e receber o ano novo de 2024 de braços abertos. Em nome da Câmara de Vereadores, desejamos a todos Feliz Natal, que a luz do amor e da paz brilhe nas suas casas e o ano novo traga muitas bênçãos e muita saúde. Quero também deixar um agradecimento para a extensionista da Imater, a Lisiane, que deixou para cada um de nós, vereadores, uma pequena lembrancinha e um Feliz Natal e um Ano Novo. Ela me repassou essa mensagem hoje à tarde. Era isso que eu tinha. Boa noite. Passamos para a quinta fase da sessão. Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Boa Vista, RS, para o exercício de 2024 e formação das comissões permanentes das Câmaras de Vereadores, conforme o disposto no artigo 152 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Tivemos uma única chapa inscrita, composta pelos seguintes vereadores: presidente, vereador Neuri Stagmeier; vice-presidente, vereador Eider Villers Mirani; secretário, vereadora Marlene Zimmermann Koch. Nos termos do artigo 153, primeiro do Regimento Interno, inscrita apenas uma chapa, coloco em votação, por aclamação dos presentes, a chapa apresentada. Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro a mesa diretora da Câmara para o ano de 2024 aprovado por unanimidade. Sendo que sua posse se dará automaticamente no dia 1º de janeiro, tendo como presidente, vereador Neuri Stagmeier; vice-presidente, vereador Eider Villers Milani; secretário, vereadora Marlene Zimmermann Koch. Proposta de formações das comissões: Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem-Estar Social. Presidente, vereador Edson José Mosman. Relator, vereador Hildo Cover. Revisor, vereadora Marta Andréa Simon Tums. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente, vereador Ricardo Sausen. Relator, vereador Eider Villers Milani. Revisor, vereador André Barbi. Coloco em votação a proposta de formação das comissões permanentes. Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro a proposta aprovada por unanimidade. Solicito aos eleitos e demais vereadores para que assinem a ata de posse da mesa diretora para o exercício de 2024.
Nada mais vendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária. Conforme disposto no artigo 4º, inciso 1º do Regimento Interno, a Câmara Municipal estará de recesso durante o mês de janeiro, ficando convocados desde já os nobres colegas para a primeira sessão ordinária da sessão legislativa de 2024, a se realizar no dia 6 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e bom recesso a todos.